palavra do Senhor. A Michele já deu todos os nossos avisos. Não esqueça, então, de trazer o alimento para a cesta de Natal. E, graças a Deus, como já foi dito, a gente teve um ano difícil, mas o Senhor nos abençoou, abençoou a sua casa, amém? Amém? Abençoa a minha também, abençoa, tenho certeza que supriu as nossas necessidades, porque é promessa de Deus, né? Que na casa do justo não vai faltar, não é? Então, Ele supriu as nossas necessidades. Então, que a gente possa abençoar outros, né? Também, como a Michele disse, e eu quero agradecer, porque durante todo esse ano, todas as pessoas que vieram até a igreja, pedir alimento não faltou para doar, né? Toda vez que precisaram, mesmo que a gente teve que a Nilza corre atrás, que a Nilza agora também está à frente disso. Seu Adão, o irmão Adão disse que o ano que vem volta a entregar cestas, glória a Deus, né? Vai voltar a fazer seu trabalho, junto aí com o Ministério de Evangelismo, junto aí com o Ministério que tem de Ação Social. Mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Então, que você continue a abençoar as outras pessoas através do alimento, através, né, da sua oração, e que a gente continue nessa caminhada. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, 35 e 36 é o que nós vamos ler nesse momento. Esse texto falou comigo muito essa semana, já ministrei parte dele lá no posto de saúde, onde a Michele trabalha, que eu vou lá toda sexta de manhã para orar. E quero repartir com vocês nesta noite. Evangelho de Marcos 5, 35 e 36. Se você não está com a sua Bíblia, está no telão o texto, na tradução Nova Versão Internacional. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amém? A palavra fala por si só, né? Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Você pode se assentar. Esse texto começa no capítulo 5, no verso 21. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver lá. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. O texto dizendo então que Jesus foi com Jairo. O chefe da sinagoga, no tempo de Jesus, geralmente era um fariseu, instruído na lei, na interpretação da lei, e dirigia o funcionamento das orações e serviços sinagogais exigidos pelo judaísmo. A sinagoga, ela é diferente do templo. Então a gente pensa, o que é a sinagoga? O templo só tinha em Jerusalém, onde se levava sacrifícios e ofertas, e eles iam, geralmente os judeus iam nas festas, levar então a sua oferta, o seu sacrifício. Eram geralmente 5 festas no ano, e eles desciam, pessoalmente o pessoal da Galileia, andavam cerca de 6 dias para chegar ao templo para entregar suas ofertas. Mas em toda a cidade de Israel, de Judá, em toda a cidade, tinha uma sinagoga, que era onde eles se reuniam para ler a palavra e ser instruídos no Antigo Testamento. Isso era semanalmente, às vezes até mais dias na semana. Os judeus se reuniam e o chefe da sinagoga ele era encarregado de organizar isso.
quem ia falar, o que ia falar, se não ia, né, falar fora do contexto, e principalmente organizar para esclarecer as escrituras, seguindo a lei, e como diz em hebraico, halaká, como o judeu deve se portar. Então, a sinagoga tinha essa função. Como é que o judeu precisa se portar? Como é que o judeu deve fazer a sua vida? Era isso que a sinagoga fazia. Então, ele lia a escritura, tinha orações e ensino. Então, a sinagoga era assim, e aí, nas festas, eles desciam, eles iam a Jerusalém para as ofertas. A sinagoga era como se fosse uma igreja, né? Como se fosse um lugar de culto, é um lugar de aprendizado. Lá era um lugar de aprendizado. É como se fosse a nossa escola dominical, né? E aí eles ficavam estudando, eles tinham um tempo lá para estudar sempre. Jairo, então, ele é chefe da sinagoga, ou seja, uma pessoa instruída na palavra, que liderava aqueles que lá falavam e organizava isso. Os fariseus e as pessoas instruídas ali, principalmente os da sinagoga, geralmente não reconheciam Jesus como mestre, né? Jairo, ele é uma exceção. Os fariseus não gostavam muito dos ensinamentos de Jesus, porque alguns deles iam um pouco contra ou diferente do que eles ensinavam a respeito dos judeus. E isso a gente vê no quase todo o evangelho. Né? Jesus curava no sábado e não podia fazer trabalho no sábado, e eles tinham algumas divergências com Jesus, e geralmente, então, os fariseus não reconheciam Jesus como mestre. Mas Jairo está numa situação difícil, extremamente difícil, com a sua filha muito doente, e ele chega se prostrando aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus é mestre, porque ele o chama de mestre, e ele pede, então, socorro para Jesus, para que vá até a sua casa, imponha as mãos sobre a sua filha, salve a sua filha e que ela viva. Ela está morrendo, ela está com uma doença grave, morrendo, e ela tem 12 anos, é uma criança, e ele então vai até Jesus pedir por esta menina. Provavelmente, ele vem acompanhando o que se fala a respeito de Jesus. Talvez tenha até ouvido alguns ensinamentos e visto alguns milagres, né? Porque muita gente, apesar de não concordar totalmente com os ensinamentos de Jesus, acompanhava Jesus no meio da multidão, quer para ouvir mesmo com o coração aberto ou até para criticar e ver se tem alguma coisa errada. Lembra que Jairo, ele é encarregado de ensinar os judeus a se portarem como judeus. Então, ele provavelmente foi ouvir Jesus, que é um judeu, né? E Jesus ia à sinagoga, né? Jesus frequentava a sinagoga, a gente tem textos que ele leu o texto na sinagoga, então Jesus era um frequentador da sinagoga, e provavelmente Jairo, então, conhecia Jesus e sabia dos milagres que Jesus tinha feito, e ele, então, vai até Jesus por isso. O texto fala, então, que Jesus foi com ele. E ele começa a caminhar, e no meio disso tem a história da mulher, que era uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Então, eles estão caminhando. Lembra que Jesus está sempre com uma multidão, com os seus discípulos, um monte de gente caminhando com ele. E aí, nesse caminhar, ele encontra com essa mulher, que é aquela mulher que toca as vestes de Jesus e é curada. Então, existe no meio do caminho, da trajetória, da onde ele encontra Jairo até a casa de Jairo, esse episódio. Provavelmente isso, né, eu já disse isso na sexta-feira, que é uma coisa que me chama a atenção, isso cresceu a fé de Jairo, porque é um milagre que acontece no meio do caminho. Apesar de Jairo provavelmente falar, nossa, essa mulher está me atrapalhando, Jesus já era para ter chegado lá, né? E aí ela para conversar e Jesus fala, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, claro que tocou, está todo mundo aí, uma multidão te apertando, e você pergunta, alguém me tocou? Jesus fala, não, de mim saiu virtude, saiu poder. Aí a mulher aparece, ele conversa com a mulher, ela conta, e tudo isso, imagina o coração de Jairo, né?
vamos, 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 vamos. E Jesus calmamente conversa com essa mulher, diz: a sua fé te salvou, vai em paz, e termina então assim a conversa com a mulher no verso 34, diz: filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto ele falava, diz o verso seguinte, verso 35, enquanto Jesus ainda falava, veja, Jesus está falando com quem? Com essa mulher, dizendo assim: vai, a sua fé te salvou, vai em paz. Enquanto Jesus está falando isso ainda, chega então alguns da casa de Jairo. Chegam algumas pessoas que vieram provavelmente correndo dizer para Jairo: Jairo, a sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Então, enquanto Jesus ainda falava, diz o verso 35, vieram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, alguns da casa de Jairo. Vieram e dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Para de incomodar Jesus, Jesus tem mais o que fazer, porque a sua filha já morreu. E se você continuar lendo o texto, a gente vai ler algumas coisas, ela tinha morrido, já tinha um alvoroço lá, as pessoas já estavam chorando a morte dela, e então as pessoas que foram lá correndo avisaram, falaram: sua filha já morreu. Uma coisa que acontece aqui, que eu gosto muito também, Jesus, o verso 36, eu gostaria que você prestasse atenção. Como é que começa o texto? Leia lá comigo, está lá no telão. A primeira frase diz assim: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus, e é Jesus aí, gente, está falando de Jesus, não fazendo caso do que eles disseram. Quão é difícil a gente cumprir esse verso que Jesus faz. Porque quando nós recebemos um diagnóstico, ou quando nós estamos com alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa na nossa vida, eu nunca vivi num tempo em que todo mundo sabe tudo. Não é assim? Se você fala assim: eu estou com uma dor aqui, te dão 350 diagnósticos. É mentira isso? Não, já aconteceu comigo, com a minha vizinha, com a minha tia, aconteceu isso, e isso ela foi para o hospital e ela morreu. Provavelmente ela morreu. Né? Assim os diagnósticos são. E todo mundo sabe tudo agora. E todo mundo se diagnostica por onde? Pelo Google, gente. O Google agora é o médico dos médicos. Né? Então, assim, eu estou com uma dor lá no meu dedão, eu vou no Google. E aí eu leio lá e leio um monte de coisa, aí eu me medico, eu faço um monte de coisa. Gente, por favor. Né? Quem é que escreve as coisas para o Google? Todo mundo. Qualquer um pode colocar qualquer coisa lá. Qualquer coisa. Então, por favor, a gente ainda precisa ir ao médico. A gente ainda precisa ir ao médico. O seu diagnóstico pode ser muito legal, mas pode ser muito errado. E você pode estar fazendo um monte de coisa errada. Frequentemente nós encontramos pessoas, que dizem assim: eu estou com isso, mas eu já sei, todo mundo sabe o que fazer, e eu já liguei para não sei quem, e consegui uma receita, e eu vou tomar antibiótico e já vai resolver. Eu ouvi isso essa semana. Falei: como assim? Você já foi ao médico? Não, eu sempre tenho isso. Falei: pior ainda. Mais ainda você tem que ir ao médico. Não, mas eu falei com não sei quem, eu fiz não sei o que lá, e o povo vai se medicando. E então hoje, como é difícil ouvir uma palavra só.
né? E não a de todo mundo. Todo mundo tem uma receita, todo mundo tem um diagnóstico para o que você está passando. Todo mundo. E aí as pessoas dizem, não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e agora existem... eu vi esse dia uma pessoa dizendo assim, não, mas eu vou tomar... tem gente tomando remédio para diabetes sem ter diabetes porque quer emagrecer. Eu fico pensando, meu Deus. A pessoa disse, não, mas aí eu conversei com a médica tal, ela disse que eu posso tomar porque aquilo emagrece. Eu falei, mas o remédio não é para diabetes? Você tem diabetes? Não, mas não tem nada a ver. Eu falei, como não tem nada a ver? Como não tem nada a ver? E as pessoas vão criando coisas, né? E vão fazendo o que dá na sua própria cabeça, como diz o livro de Juízes, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E nós estamos nesse tempo mesmo, né? Ou o doutor Google falou, ou o doutor vizinho falou, ou a doutora manicure, né, Vanessa? Ou o doutor, a Vanessa manda para os médicos, gente. Uma pessoa que encaminha para médica é essa aí, né? Ou o doutor, ou a doutora cabeleireira, né, Nilza, tem que falar, porque eles perguntam e eles querem saber, sei lá de quê. Não querem ir ao médico e não querem fazer aquilo que é o correto. Jesus, ele diz assim, não fazendo caso do que eles disseram. E eu acho isso muito difícil, porque as pessoas falam, todo mundo fala, e raramente também nós vamos à palavra de Deus para saber o que Deus está falando sobre essas coisas. Raramente você vai ouvir Deus nessas situações. Porque se você ora, se você busca o Senhor vai te dar o direcionamento correto. Olha, você vai por esse caminho, você faz isso, você faz aquilo. Deus abre portas, como a Nilza orou aqui. Eu lembro que quando meu pai ficou doente, nós ficamos muito apavorados, porque era começo de pandemia, mas Deus foi nos instruindo, fala com esse médico, conversa aqui, Deus foi abrindo porta, a gente foi achando médicos, e a gente teve muita gente que cuidou, mas tentando fazer o princípio correto dentro daquilo que Deus nos instruía. Que Deus nos instruía. E aqui chega, então, nesse momento, Jesus está terminando de curar uma pessoa, Jairo está com a sua fé ali firme, porque ele foi lá, se prostrou aos pés de Jesus, Jesus estava indo com ele, e vem alguém e joga toda a esperança de Jairo no lixo. E diz, chega, sua filha morreu, para de incomodar o mestre. E a esperança de Jairo, onde será que foi? Imagina se Jesus não estivesse perto de Jairo. O que Jairo ia fazer? Descabelar, provavelmente, voltar para casa arrasado, e a menina dele não teria ressurgido. Não teria sido ressuscitada por Jesus. Mas Jairo estava perto de Jesus. E essa faz a total diferença em nossas vidas. Quando nós recebemos as notícias, as dificuldades, onde é que a gente está? Perto de Jesus ou longe de Jesus? Porque se Jairo está longe de Jesus nessa hora, ele não receberia o milagre, ele não iria provavelmente atrás de Jesus, ele ia se desesperar, iria para casa velar a sua filha morta. Mas Jairo está perto de Jesus e Jesus nem permite que ele fale alguma coisa. E quando Jesus ouve a notícia, Jesus está perto de Jairo. Veja, Jesus está conversando com a mulher, mas provavelmente Jesus está aqui falando com a mulher e o Jairo está aqui pertinho. Porque Jesus escuta as pessoas chegarem dizendo para Jairo. E quando eles falam aquela notícia, Jesus imediatamente fala, o texto fala que não faz caso, não dá bola, vamos dizer assim, no nosso linguajar, Jesus não deu bola para aquela conversa, não ligou para aquela conversa e disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, somente creia. As pessoas ao redor, principalmente aquelas que vieram dar notícia, penso que elas pensaram, como assim? Não tenha medo.
Não tenha medo da menina morrer, mas ela já morreu. Mas Jairo, ele vinha com uma fé lá de trás, lembra? Que ele foi, se prostrou, chamou Jesus de mestre, pediu ajuda porque ele tinha uma fé. Essa fé foi alimentada no milagre da mulher que estava com hemorragia fazia 12 anos. Essa fé foi abalada pela notícia que chega. Mas aí Jesus olha para ele e diz: não tenha medo, somente creia. Em qual palavra você tem baseado a sua vida? Na palavra das pessoas? No que falam ao seu redor? Ou no que Deus tem falado para você? A Michelle testemunhou aqui, né? Que quando a pessoa chegou e afrontou, vamos dizer assim, ela na sexta de manhã, depois que eu oro lá às 7 da manhã na sexta-feira, ela lembrou e falou: ah, não, ele não vai tirar minha paz, eu vou me acalmar, porque eu acabei de ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, e quando a gente lê a palavra de Deus, quando as afrontas vêm, quando as notícias ruins vêm, Jesus está longe de nós? Não, está perto de nós. E quando ele está perto de nós, ele nem permite que a nossa fé seja abalada. Ele imediatamente nos lembra da palavra que lemos, ele nos lembra da palavra que foi dita, e isso enche o nosso coração de novo de esperança e de certeza. A fé, ela vem da palavra de Deus e ela vem também da esperança que é colocada no nosso coração pela própria palavra. Porque é Jesus que enche o nosso coração de fé e de esperança. É na palavra dele que nós precisamos estar firmados e não na palavra de outras pessoas. Hoje eu penso que o que a gente mais vê são pessoas desesperançadas, não é isso? As pessoas acham que tudo vai terminar em mal e que tudo é ruim e tudo vai ser ruim o tempo todo. Mas quando Jesus está perto, é impossível a gente duvidar. Quando nós andamos com Jesus, é impossível a gente duvidar da presença dele e da palavra dele. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus diz que para nós que tem plano de nos dar esperança e um futuro. O Senhor tem esse plano para mim e para você. Quando a nossa esperança acaba, a nossa fé acaba junto. Não é assim? Quando a nossa esperança acaba, a nossa fé acaba junto. Mas Jesus estando perto, quando a esperança de Jairo estava para ser derrubada, Jesus imediatamente fala para ele: não temas. Historiadores dizem que na Bíblia tem não temas, a palavra não temas, 366 vezes. Um para cada dia do ano, ainda sobra para o ano bissexto. Né? 366 vezes na Bíblia tem o quê? Não temas. Isso para mim é um grande sinal. Primeiro é que a gente sempre teme, porque senão não tinha não temas, né? Se a gente nunca tivesse medo das coisas acontecerem, não tinha não temas. Mas Jesus está dizendo, primeira coisa que ele fala para Jairo: não tenha medo. Olha para as pessoas que estão do seu lado e diga: não tenha medo. Não tenha medo. Não importa o que você está passando. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E a segunda parte do verso diz o quê? Então, somente creia. Então, somente creia. Creia em quê? Em Jesus. Creia na palavra que Jesus tem dito para você. Não tenha medo. Então, somente creia. Eu gostaria de pensar com você que você também deveria olhar os sinais. Como nós somos falhos em olhar os sinais de Deus. Veja bem, lembra que a gente leu lá o começo da história de Jairo, lá no verso 21, 22, 23?
Jairo chega dizendo: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. O 24 diz o quê? Jesus foi com ele. Se Jesus achasse que essa menina fosse morrer e que não tinha jeito, Jesus ia? Não ia. Jesus ia dizer: olha, Jairo, sinto muito, a sua filha vai morrer mesmo, e ela vai ressurgir lá no final dos tempos, né, no julgamento final. Não era assim? Você acha que Jesus ia caminhar em direção à casa de Jairo se não fosse para curar essa menina? Olha o sinal, gente. Jesus saiu para caminhar com Jairo para a casa dele. Isso já é um sinal que essa menina iria ser curada. Porque senão Jesus não tinha ido. E às vezes eu falo algumas coisas, falo, gente, Jesus não ia deixar acontecer isso se não fosse para resolver essa situação. Então nós estamos no caminho com Jesus. Jesus se colocou à disposição para ir na casa do Jairo. Isso já é um sinal. Presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Nós somos muito falhos no prestar atenção aos sinais. Jesus está falando claramente, quando ele sai a caminhar com Jairo, quando o Jairo pede, o que o Jairo fala para ele? Por favor, venha impor as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viva. Ok? É esse o pedido de Jairo. Se não fosse para acontecer isso, Jesus não teria se colocado para andar com Jairo. Se ele saiu do lugar para ir com Jairo, isso é sinal de que a menina ia ser salva e curada. Como isso ia acontecer? Sei lá. Mas isso é um sinal. Quantos sinais Deus te dá por dia e você simplesmente passa por ele e não presta atenção? Comece a orar, meu irmão, minha irmã, para que Deus te faça ver os sinais de Deus. Deus coloca pessoas na nossa vida. Deus coloca palavras o dia inteiro na nossa mente. Deus fala conosco aqui e ali, porque são sinais para encher o nosso coração de esperança e fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Se Jesus sai andando com Jairo, é porque essa menina vai ser curada. Se vai acontecer no meio do caminho isso ou aquilo, Jesus está sabendo e tem controle sobre isso. Jesus tem controle sobre as nossas vidas, se você entregou a sua vida para Jesus. Amém? Não importa o que vem as pessoas falar no meio do caminho. Quando Jairo sai com Jesus para ir para a casa dele, ele sai crendo que Jesus vai até lá, impor as mãos sobre a menina e curá-la. No meio do caminho, acontece muitas coisas. Acontece com você também? Muitas coisas. Muitas coisas. Jesus sai junto com você para efetuar o milagre na sua vida, a cura na sua vida, ou o que você está precisando. No meio do caminho aparece alguém que precisa de Jesus, Jesus para conversar, para fazer outro milagre que não é o seu, e você olha e fala, puxa vida, Jesus está fazendo um milagre para todo mundo e eu estou aqui, esperando. E Jesus está dizendo, espera. E você está muito ansioso, muito ansiosa, e eu penso na ansiedade do Jairo, né? E a angústia de dizer, meu Deus, minha filha está lá morrendo, e Jesus está aí conversando com essa mulher. Mas enquanto ele conversa com a mulher, qual é a mensagem de Jesus para Jairo? Espera. O seu milagre vai chegar. Mas você tem que esperar. E aprender a esperar também faz parte dos ensinamentos de Jesus. Jairo era chefe da sinagoga. Provavelmente o que ele pedia vinha a toque de caixa, super rápido. Jairo não era uma pessoa que provavelmente aprendeu a esperar. Mas agora o negócio é com Jesus. E a escola de Jesus é outra coisa. O jeito de Jesus ensinar é outro jeito.
E às vezes a gente tem que esperar. Muitas vezes a gente tem que esperar. E quando o nosso coração acelera, e hoje nós estamos no tempo da ansiedade, né? Quantas pessoas você conhece que está com crise de ansiedade? Poucas ou muitas? Muitas. Quando a gente começa a ficar ansioso, e eu também fico ansiosa, a primeira coisa que Deus fala comigo é: confia em mim? Eu tenho ouvido muito essa palavra. Jesus olha para mim, confia em mim? Eu digo, claro que eu confio, já me acalmei. Às vezes a gente precisa ouvir de Deus, Jesus dizer, você confia mesmo em mim? E eu acho que quando ele começou a conversar com essa mulher, ele está dizendo para Jairo, confia mesmo em mim? Dá para você esperar aí o milagre outro acontecer? Dá para eu atender outra pessoa antes de você? Ou você vai dizer, Deus, você está atendendo todo mundo e eu estou aqui. Você está aqui, esperando porque é o seu tempo de esperar. Porque Jesus quer te ensinar a esperar. E o seu milagre vai chegar porque Ele está caminhando com você em direção ao milagre. Jesus saiu com Jairo em direção ao milagre de Jairo. E Ele está no caminho do milagre de Jairo. E aí aparece aquela mulher, e o que Jairo tem que aprender? Esperar ele fazer o milagre para outra pessoa. E nós não gostamos muito disso. E aí vem um e conta, Deus fez isso na minha vida, você pensa, e eu aqui. E Deus fez isso na minha vida, e eu aqui. Mas você precisa aprender a esperar e continuar com a sua fé. E Jairo estava ali, só que daí, além de ter que esperar o milagre do outro, sempre vem alguém que diz, o que você está esperando? Para de incomodar Jesus, porque não tem mais jeito. Isso não tem solução. Quantas pessoas dizem para nós, isso não tem solução? Isso não tem solução. Ou seja, já morreu, já acabou, não tem solução, não tem jeito, isso é assim mesmo, essa doença é assim mesmo, isso é assim mesmo. E a gente toma muitas coisas como verdade que não são verdade. Amém? Eu vejo muita gente dizendo, isso é assim mesmo, porque todo mundo tem isso e eu vou ter também e é assim mesmo. Não entendo isso. A não ser que Deus queira ou Deus permita, nada vai acontecer na sua vida. Porque Deus tem que permitir, porque Ele é dono da sua vida. Porque Ele é dono da sua vida. Ele é dono da sua vida. Amém? Confie na palavra do Senhor. Ore, peça que Deus fale com você. Eu não estou falando aqui em nenhum momento que é para você parar de tomar remédio, que você não é para ir para o médico, pelo contrário. Mas eu creio que Deus nos direciona. E eu tenho visto muita gente dizendo, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, isso vai acontecer porque todo mundo sofreu disso, eu também sofro. E tem gente decretando a sua própria morte. Decretando a sua própria morte. Todo mundo morreu disso, eu também vou morrer. Todo mundo morreu disso, eu também vou morrer. Em vez de decretar a vida, né, que é tão mais tranquilo e bom, as pessoas estão decretando morte. Todo mundo teve isso, então eu também tenho. Todo mundo tem ansiedade, eu também vou ter. Todo mundo tem distúrbio do sono, eu também tenho. Então, mas pode acreditar que vai parar? Então tá bom, é isso. Todo mundo tem, mas você não precisa ter. Amém? Amém? Amém. Amém. A gente não pode decretar essas coisas pra gente. Não que a gente não vai ter, não que a gente não vai ser livre para sempre. A gente pode ter, se Deus permitir, pode. Mas não decrete as coisas na sua vida. Não decrete as coisas na sua vida. Eu creio, irmãos, que muita gente ficou pior de algumas enfermidades porque decretou a sua piora. Decretou a sua piora. Porque dá um sintoma, a pessoa já acha que ela morreu por isso.
E ela decreta a sua piora. Quando as pessoas decretaram a morte daquela menina, e ela tinha morrido mesmo, né? Nem era um decreto, Jesus disse para Jairo: não tenha medo, apenas, somente creia. 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 Então, somente creia. O texto continua, né? Dando as boas notícias daí. Então, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos de Tiago e João. Estava muita gente acompanhando, e Jesus fala: não, agora só vai Pedro, os irmãos de Tiago e João comigo. Quando ele chegou na casa do chefe da sinagoga, ele viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então tinha um alvoroço, muito choro. Por que tinha choro? Porque a menina tinha morrido. Ao entrar, então agora Jesus chega onde? Na casa de Jairo. Lembra que lá atrás ele saiu em direção ao milagre de Jairo e ele chega na casa do Jairo. Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. Jesus fala: ela não está morta, ela está dormindo. E o que acontece com as pessoas no verso 40? Todas as pessoas, todos os que estavam na casa começam a rir de Jesus. Rir de Jesus. O que é a ordem de Jesus quando as pessoas começam a rir? Jesus ordena que eles saiam. Vou te dizer uma coisa muito séria. Retira de perto de você as pessoas que não têm fé. Pede que saiam. Pede a essas pessoas que saiam. Porque quando você está com muito problema, uma situação muito difícil, tem sempre gente para te jogar para baixo e para rir da sua fé. Eles riram de Jesus, gente. Riram de quem? De Jesus. Jesus diz: olha, ela só está dormindo. Eles riram de Jesus, o Filho de Deus, que fez um monte de milagre, que estava ali para curar, e eles riram de Jesus. Eles riem da nossa fé. Essas pessoas que dão risada da sua fé, peça, por favor, que saiam. Que saiam. Saiam de perto de você. Porque nesse momento você precisa estar com pessoas que alimentam a sua fé, que estão firmes com você na sua fé. Pode ser que depois você vai ter oportunidade de testemunhar, e provavelmente aqui, né? As pessoas ficaram lá fora, esses que riram, e testemunharam o milagre, e aí sim é hora de falar com essas pessoas. Mas no momento que você está esperando o milagre, peça que aqueles que não confiam saiam. Saiam. Jesus olha para esse povo, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Qual é o terreno para Deus plantar o milagre? Terreno da fé. É necessário que a gente tenha fé para que o milagre aconteça. Amém? Amém? Jesus, todos os milagres que ele fez, ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé, a tua fé, a tua fé. O terreno arado para o milagre é a fé. Se todos estavam, esses que riam, tinham fé? Não. Esse terreno era bom para o milagre? Não. Então, saiam. Sai daqui. Porque o terreno para Deus fazer o milagre é a fé. Quem é que fica com Jesus? Aqueles que têm fé. Simples assim. Quem é que fica com Jesus? Jesus manda que esses saiam. Os que estavam rindo dele, todos saíssem. Levou consigo. Quem é que ele levou para o quarto onde a menina estava lá colocada, morta? O pai e a mãe da criança, que provavelmente tinham fé. O pai já tinha provado que tinha fé,
Continuou ele mesmo dizendo, o povo dizendo que ela estava morta, ele desgrudou de Jesus? Não, Jesus falou, não temas, apenas creia. Ele foi correndo assim mesmo? Não, ficou lá com Jesus, caminhando com Jesus até chegar. Não pensem que Jesus saiu correndo, eu não entendo isso, acho que Jesus foi caminhando normalmente, porque ele sabia o que ele ia fazer. Levou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Quem é que tinha vindo com Jesus? Pedro, os irmãos de Tiago e João. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. O dessem de comer a menina é uma coisa que sempre acontece na Bíblia, é para dizer que a menina não é fantasma. Ela levantou e ela é gente e ela come. Sempre tem isso na Bíblia e ela tem um motivo. É porque a pessoa que está com fome e come, ela tem corpo e ela precisa comer. É o sinal de que a pessoa está viva mesmo. Né? Não é um fantasma, não é, sei lá, alguma coisa que pensassem, sei lá, um vulto. Não, é uma pessoa e ela come. Jesus então manda dar comida para ela, para que todos vejam que ela realmente está viva, está se alimentando e está com família. Todos ficam admirados. Depois que o milagre acontece, pode chamar os que estão rindo. Não tem problema não. É hora de contar um milagre, apesar de Jesus falar, não conta para ninguém não, mas também não tinha jeito, né? A casa estava cheia, não precisava contar para ninguém. Todo mundo ficou sabendo, porque a menina se levantou. E eles se admiravam. Amém que eles se admiravam. Mas enquanto você está precisando do milagre, enquanto você está num momento difícil da sua vida, manda que saiam aqueles que não têm fé. Às vezes as pessoas estão desesperadas e ficam andando de um lado para o outro, contando a sua dor para qualquer um. Se existe uma coisa que eu não faço, é isso. Quando eu estou num momento difícil, eu quero conversar com Deus. E quero me alicerçar de pessoas que eu sei que têm fé e que oram de verdade. O restante, que bom que saiam. Porque eu não vou conversar com pessoas que não têm fé, para que pessoas me digam e tirem a minha esperança, tirem o meu desejo, tirem a minha fé. Sempre tem gente para dizer, para de orar, para de incomodar Deus, porque já está resolvido e é isso que vai ser na sua vida. Não pare de orar, não pare de crer, porque Deus está dizendo, Jesus está dizendo, não temas, somente creia. E Jesus está indo com você para o caminho do milagre, para o lugar do milagre. E o terreno para o milagre é a sua fé. Caminhe, Jesus leva com ele. Jesus fala, não é para vir todo mundo comigo, não quero a multidão agora. Eu quero Pedro, os irmãos de Tiago e João. Por quê? Porque são pessoas que têm fé para o milagre acontecer. O pai já tinha fé, a mãe provavelmente já tinha pedido para o pai ir lá, né? Provavelmente tem uma mulher atrás dizendo, vai atrás de Jesus, porque ele pode curar. Quem sabe foi essa mulher que falou? Porque Jesus chama ela junto. Quando Jesus chama, ele está dizendo o quê? Essa daí tem fé, porque só entrou naquele lugar quem tinha fé. Como é que está a sua fé? Jesus quer você por perto quando vai efetuar o milagre, ou ele está dizendo para você, sai também, porque você não tem fé. Não vai dar para efetuar o milagre com a tua presença. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Jesus anda com pessoas que têm fé. Ele efetua o milagre para aqueles que têm fé. E ele nos diz, não temas, creia somente. Jairo era chefe da sinagoga, mas ele tinha fé. Ele teve fé. E ele se prostrou. E o primeiro ato de Jairo é a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Porque isso também é marca daqueles que precisam do Senhor e que ganham os seus milagres.
Precisa reconhecer, eu preciso de ajuda. Eu me prostro na sua presença, Jesus, porque eu preciso de ajuda. O milagre começa na atitude de Jairo de humildade, dizendo: mestre, eu me prostro, vem e me ajuda. E aí passa pela fé, passa pela espera, passa por as pessoas que jogam a sua esperança no lixo, mas passa pela palavra de Jesus que está ali, pela presença de Jesus junto e pela fé que as pessoas têm ali. E também de colocar para fora aqueles que não têm fé. Amém? Amém? Palavra dura dizer que tem que pôr para fora as pessoas que não têm fé, mas isso é necessário, irmãos. É necessário para que o seu milagre aconteça. Amém? Se coloca ao seu redor pessoas que têm fé. Se junte com pessoas que têm fé. Nós estamos num momento difícil e nós precisamos de pessoas que têm fé. Amém? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Se como Jairo, você está com uma necessidade imensa, lembra de todos esses passos. E o primeiro deles é se humilhar diante de Jesus e dizer: eu preciso de ti. Se você quiser ficar sentado ou se ajoelhar onde você está, ou vir ao altar, você pode fazer da maneira como você quiser. Nós estamos na casa do Pai e aqui é a liberdade. E Deus vai fazer o seu milagre do jeito dele. Mas você precisa, nesse momento, se humilhar e dizer: Deus, eu preciso de ti. E eu preciso de ti nesta área. Fala para o Senhor agora o que é que você precisa. Que Deus abra os seus olhos para os sinais. Que Deus mostre para você os sinais que Ele já está dando. Que você possa aprender a esperar. E que você possa se colocar junto com pessoas que têm fé. Para que o terreno da fé proporcione um milagre na sua vida. Ore agora ao Senhor. Nós estaremos todos intercedendo nesse momento. Tu está aqui em meio às tribulações. Tu está aqui cuidando de mim. Não importa o que aconteça, sempre estará aqui perto de mim. Perto de mim. Minha alma compadece diante a tua glória. Nada mais importa. Queremos ver tua Shekinah, Jesus, e ser totalmente teu, e ser totalmente teu. Minha alma compadece diante a tua glória. Nada mais importa. Queremos ver tua Shekinah, Jesus, e ser totalmente teu, e ser totalmente teu. Nada mais importa, só tua presença me satisfaz.
me satisfaz. Nada mais importa, queremos estar em teus braços, em teus braços. Nada mais importa, só tua presença me satisfaz, me satisfaz. Nada mais importa, só queremos estar em teus braços, em teus braços. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Queremos firmar os nossos pés, a nossa mente, o nosso coração na Tua palavra, Senhor. Queremos estar firmes, ó Pai, na Tua palavra. Pedro, Senhor, quando tirou os olhos de Ti, ele afundou e teve que pedir socorro. Não queremos tirar os olhos de Ti, Senhor. Queremos caminhar na Tua presença. O livro de Romanos, lá no final, diz que Abraão creu, Romanos 4, diz que Abraão creu contra a esperança, esperou contra a esperança. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a manter a nossa fé, a nos estar rodeado de pessoas que têm fé, para que o terreno do milagre aconteça, que a gente veja os sinais, que a gente seja humilde, Senhor, que nós possamos ser humildes, ó Pai, para reconhecer que necessitamos de Ti em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alimenta a nossa fé, como o Senhor alimentou a fé de Jairo. Quando as pessoas quiseram derrubar a sua fé, Ele diz: não temas, tão somente creia. E a fé de Jairo foi alimentada. E a nossa fé hoje, creio que foi alimentada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua palavra que nos fortalece. E queremos Te dizer, Senhor, que nós vamos colocar nesse momento, estamos colocando na nossa mente a nossa vida firmada na Sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos estar com aqueles que têm fé. Queremos participar do milagre do nosso e dos outros, porque temos fé. Pedro, os irmãos de Tiago, João, tiveram o privilégio de participar do milagre da vida de Jairo e de sua esposa, porque tinham fé no coração. Que a gente possa ter essa fé para participar do milagre dos outros também, para testemunhar os milagres, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Grandioso és Tu, Senhor. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Obrigada, muito obrigada mesmo, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Sua casa, pelo privilégio de podermos cultuar o Teu nome, pelo privilégio de podermos ouvir a Sua voz, de ter comunhão com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós Te somos muito gratos, ó Pai. Obrigada pelo privilégio de Te servir. Quando anjos queriam fazer isso, o Senhor nos deu o privilégio de Te servir. Muito obrigada. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja, conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.